no Facebook também, tá? Vamos lá então? Vamos. Iniciamos o culto a Deus nesta quinta-feira com oração, agradecendo o nosso Deus e Senhor por tudo, né? Até pelas coisas não muito agradáveis, sei lá eu, porque podem ser coisas circunstanciais, a gente não sabe, mas Deus sabe. Até por aquilo que nos desagrada, agradecemos pelas coisas que nos incomodam, agradecemos o nosso Senhor por absolutamente tudo. Grato por este dia, grato, Senhor, por estarmos vivos e por estarmos aqui. Exaltamos, engrandecemos e glorificamos o Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos aceite como adoradores nesta manhã. Somos a tua igreja aqui e agora. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame sobre nós a tua santíssima instrução, que o Senhor afaste de nós todo pensamento que não te agrada, todo sentimento contrário aos teus ensinos, que o Senhor abra a nossa mente para que possamos entender um pouco mais da tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, de toda mentira. A mentira tem se espalhado neste mundo. Em todas as áreas as pessoas estão, Senhor, achando normal mentir. Quando não querem alguma coisa, mentem. Fazer o quê? Então que o Senhor nos livre da mentira e dos mentirosos e que o Senhor nos aceite nesta manhã como adoradores. Fala conosco, Deus e Pai, eterno, único e verdadeiro. E eu oro por mim e por todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco e que estarão. E oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu recebi aí muitas mensagens, né? Não, eu não estou doente, graças a Deus eu não fiquei doente, né? Eu estava acompanhando numa cirurgia a pessoa e ontem teve o retorno lá no médico, isso, né? Na terça-feira que foi a cirurgia, nós chegamos 10 horas da manhã, saímos de lá 5 da tarde. Ontem tivemos que retornar, chegamos 10h30, saímos 11h30 da manhã. Aí tivemos que ir para Sumaré, em 2 lugares em Sumaré, e chegamos em casa 3 e pouco da tarde. Né? Então, não tinha como fazer a programação e sem comer, enfim, cansado, né? Irritado com um monte de coisa que... As coisas são tão simples e as pessoas dificultam tanto. Meu Deus!
Mas, enfim, agradeço a todos que oraram, mas não era eu. Será que eu não expliquei direito? Não sou eu que fui fazer a cirurgia. Eu fui acompanhar, né? Mas tudo bem. Se oraram por mim também, eu agradeço, porque eu preciso muito de oração. E preciso também, irmão, irmã, que você me ajude. Não, foi lá no Penido, Burnier, aqui em Campinas, a cirurgia de Jaú. Foi no Penido, né? Mas é assim mesmo, essas coisas são assim. Enfim, eu preciso que você me ajude, né? Financeiramente, se puder ajudar. Se você sabe como, nos ajude, porque dia 10 é dia de pagar tudo. Né? Então, se puder, eu agradeço. Se não puder, não tem problema, eu continuo louvando a Deus do mesmo jeito, tá? E eu não gosto de falar desse assunto, não gosto desse momento em que a gente precisa falar, olha, nos ajude e tal. Não me é agradável, não me é confortável este momento. Mas não tem outro jeito, né? Tudo bem, vamos deixar isso para lá, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Irmãos, está surgindo uns negócios aí, e quando a gente acompanha as pessoas em hospital, em cirurgia, né? A gente não tem o que fazer. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então a gente fica no celular, né? E eu vi tanta coisa, meu Deus do céu. Até que Jesus é a nossa mãe que nos amamenta. Gente, Deus não é a nossa mãe. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar a figura de Deus como mãe. E se existe, eu pelo menos nunca vi. Deus é Pai. Ele se identifica na Bíblia como Pai. Porque se ele fosse mãe, como é que ele iria gerar Jesus em Maria? Ele é a figura masculina, tá certo, é só a figura masculina, porque Deus é espírito, né? Mas cuidado, gente, eu não posso falar, olha, não vejam isso, não vou ficar falando isso, porque a gente só falaria disso. Mas muito cuidado com as coisas que vocês veem, ouvem e com quem vocês seguem. Muito cuidado, extremo cuidado, porque tem gente inventando muita coisa por aí, que Deus amamenta os seus... Meu Deus! Né? Então tome cuidado, é o máximo que eu posso falar. Tomem cuidado com o que vocês veem no YouTube, leem, com essas coisas aí que aparecem, porque aparece, né? Por causa disso que a gente precisa conhecer o mínimo da Bíblia Sagrada para poder colocar uma opção de opa, isso aqui eu não quero, isso aqui não é verdade. O mínimo, né? Okay. Quem conhece o mínimo de Bíblia sabe que Deus é Pai, não é mãe. Nada contra a mãe. A mãe é espetacular. Todo homem tem mãe, não é? Mas Deus se identifica na Bíblia como o sexo masculino. Essa é a identificação de Deus. Não existe deusa. Não sou eu que estou falando isso, tá? É a Bíblia que diz assim. Quando você vai achar deusa na Bíblia,
você vai achar o paganismo. Então, é um absurdo, né? Um pastor ou alguns já estarem usando esta figura de Deus como mãe. Isso é brincadeira, né? Enfim, hoje eu quero falar sobre autonomia rebelde. Autonomia rebelde. Deus não quer, nosso Senhor não quer, em lugar nenhum da Bíblia, ele sugere, se quer isso, que a gente seja robô. Não, né? O que é ser robô? Robô é programado para fazer algumas coisas. Não é? Nós não somos programados. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. O que você quer fazer? Vai lá e faz. Deus não vai mandar anjo para te segurar, não. Isso eu falo, tem alguns que dizem que Deus manda o anjo para segurar você, para não pular do 8º andar do prédio. Não vai. Qualquer um que pular do 8º andar vai se esborrachar. Não tem anjo nenhum para ele. É livre-arbítrio, você faz o que você quer. Você quer roubar? Você rouba. Você viu a oportunidade, quer fazer? Faça. Você tem que assumir, né, a responsabilidade por tudo aquilo que você faz. Tudo a gente assume a responsabilidade. Então Deus nos quer autônomos, mas não rebeldes. Deus não quer a gente fantoche, boneco manipulado. Não. Deus nos quer autônomos, mas não. Mas como que é a autonomia se a gente não pode ser rebelde? Não, mas a autonomia não é rebeldia. A autonomia é a gente fazer aquilo que a gente quer. Nós cristãos devemos fazer aquilo que a gente quer dentro do nosso conhecimento de Deus. Tem determinadas coisas que a gente sabe que Deus não aprova. Roubar, por exemplo. Falei, você quer roubar? Você rouba. Você quer fazer tráfico de drogas? Você faz. Eu estou indo nos limites, né? Mas você sabe que no seu conhecimento de Deus não aprova isso, né? E eu quero trazer aqui rapidamente um trechinho pequenininho de uma história de um menino, menino, 11, 12, 13 anos, sei lá. Ele queria ficar em pé ou de joelhos no banco de trás do carro. Sabe que não pode, a criança tem que estar sentada e de cinto, não é? E se menor ainda, tem que estar naquela cadeirinha lá, aquela coisa lá. E aí o pai e a mãe dele, que estavam no banco da frente, falavam para ele, olha, o menino, senta aí, coloca o cinto e fica quieto aí. E o menino queria ficar de pé, de joelho, no banco de trás, sem o cinto. Aí o pai e a mãe perderam a paciência. Perderam a paciência com medo que pudesse acontecer alguma coisa, né? E tiveram que apelar para a disciplina física, o que hoje é proibido. Ou você der uma chinelada na bunda do seu filho, é capaz de ser preso. Hoje, se você cachorro vier te morder, você der um chute no cachorro, é capaz de você ser preso, né? Bom, enfim. Aí o menino, depois desta chinelada bem dada,
eu acho que foi uma chinelada, não sei. O menino se sentou no banco e colocou o cinto. E aí eles estavam seguindo viagem lá. Depois de uns minutinhos, o pai, olhando pelo espelho retrovisor, via lá o menininho sentadinho, com o cinto, e a mãe virou e falou: não está melhor assim? Quer dizer, não está mais seguro desse jeito? O menino virou para o pai e para a mãe e falou assim: olha, para vocês verem, eu estou sentado, mas por dentro de mim eu estou de pé. Olha, isto é rebeldia. E isto não é só esse menino. Todos nós somos assim. O ser humano é assim. É esse desejo de autonomia rebelde. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Exatamente isso. A autonomia rebelde é uma mentira de que a gente não precisa prestar contas. Né? Você já viu, por exemplo, algum marginal achar que ele vai ser preso? Ele acha que ele nunca vai ser preso. Na cabeça dele, nunca vão pegar ele. Nunca. Não, que isso? Então ele acha que ele nunca vai prestar contas a uma autoridade superior. Que ele se governa, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, e está tudo certo. Todos nós somos assim. Uns vão ao extremo, ao limite, é o caso dos bandidos, daqueles que não seguem a lei. Mas isso vem desde lá da queda do homem. Quando a gente para oh meu Deus, ontem eu descobri, gente. Ai, meu Jesus. Não, outro dia eu falo disso. Então isso vem desde lá da queda. E Deus não quer isso. O Pai não quer isso. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. A autonomia rebelde é quando a pessoa quer ser independente de Deus. Isso é autonomia rebelde. Ele quer governar a própria vida. Não quer prestar contas a ninguém. Está cheio de gente assim, que quer tornar-se o senhor do seu próprio destino. Né? Existem músicas, canções que dizem: você é o senhor do seu destino, você faz o seu destino, não sei o quê. Tem músicas até antigas, bonitas, né? E aí a pessoa que segue isso, esse grande engano, ela descamba para a escravidão dos próprios desejos e enganos. E é isso que Deus não quer para a gente. O que Deus quer? Porque a gente erra, né? Todo mundo erra. Eu erro. Muitas vezes, como eu erro? Parece que quanto mais eu tento acertar, mais eu erro. Eu já estou me controlando muito mais do que eu me controlava, mas ainda preciso me controlar mais, sei lá quanto, né? Mas eu erro muito. E Deus, o nosso Senhor, nosso Pai, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Isso não quer dizer que a gente vai ser robô, boneco. Não. Ele quer que a gente perceba os nossos erros, mesmo que outras pessoas tenham errado também, porque às vezes a gente diz: eu errei, mas olha quem errou, não sei quem errou, não sei quem errou.
Não tem problema, isso é problema do outro. Nós temos que perceber o nosso erro para a gente ser alvo da graça de Deus. E nem sempre, quando a gente é alvo da graça de Deus, a gente é alvo da graça dos homens. Entendeu? Às vezes os homens não aceitam aquilo que a gente está falando. A gente ser consciente lá, pedir perdão, pedir desculpa, dizer, olha, eu errei aqui, precisamos arrumar isso e tal. Os homens não aceitam, mas Deus aceita. A Bíblia diz isso para nós. E o dia a dia nos mostra isso. Se você abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6, o que nós vamos ler? Já está certo. A gente vai ler em Tiago 4, 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas derrama graça sobre os humildes. Não está dizendo que os homens vão concordar com a gente. Está dizendo que Deus vai dar graça para você, porque você reconheceu o seu erro. Porque você sabe que você tem autonomia, mas você não é um autônomo rebelde. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente reconhece, primeira coisa, que a gente precisa de um Salvador. Então a gente não é senhor de nada. Nem a gente mesmo, a gente consegue se salvar. Quanto mais salvar um outro. Eu já ouvi muita gente dizer assim, não, eu salvei não sei quantas almas. Ai, meu Deus. Eu me seguro às vezes eu falo, né? Você salvou, você morreu na cruz. Não, é que eu levei, você não levou nada. Para com isso. As pessoas se salvaram porque entregaram, elas entregaram. Não foi você que levou elas. Elas entregaram a alma a Jesus. Entende? Então, nem a gente mesmo. Quem foi que salvou vocês? Quem foi que me salvou? Fui eu mesmo? Não, é Jesus. E se você abrir sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, está escrito o quê? Vamos ver se eu consigo aqui, sem... Acho que sim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Algumas versões está escrito oprimidos. Né? O contexto é esse mesmo, sobrecarregar a pessoa que está pressionada, entendeu? Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente quer ser autônomo, né? Isso é natural de todo ser humano, não é? Todo ser humano é assim. Todo. Mas o convite de Jesus feito aqui, ó, tá vendo? Em Mateus 11, 28, 30, é exatamente o contrário. Não é um convite para autonomia rebelde, mas é um convite para você se entregar a Ele. Quem se entrega a Jesus vai se reconhecendo a cada dia como menos autônomo. Por exemplo, a primeira coisa que ele fala, aqui em Mateus 11, 28 ao 30, né? Ele diz assim, venham a mim. É uma rendição.
E ela não é passiva, porque você vai ter que ir até ele. Você vai ter que buscá-lo. E buscar a solução dos problemas nele. Venham a mim. É rendição, não é autonomia. E joga a rebeldia de lado. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Ou oprimidos, é a gente se perceber cansado e sobrecarregado. Você tem observado, por exemplo, nesses últimos dias aí, vamos falar assim, nos últimos 30 dias, quanta gente famosa morreu? Eu não sei se você acompanhou. Gente famosa, gente rica, muito rica, famosa mesmo. No mundo musical, no mundo não sei o quê. Que adianta? E gente nova. Né? Morreu gente nova, morreu gente mais velha também, mas morreu gente nova. O que adiantou toda essa obstinação para conseguir a fama, o sucesso? Não estou dizendo que está errado, não quero entrar nesse mérito agora. O que eu estou dizendo é que tem gente empresários com 39 anos morrendo de infarto. Obstinação, rebeldia frente a Deus. O sujeito teve uma vida só para aquilo. Estava cansado e sobrecarregado e nunca se entendeu assim. Então, se você não reconhece a sua dependência, você não busca a solução. Você não busca. Olha a terceira coisa que está escrita aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Tomem meu jugo. Você sabe o que é jugo, né? É aquele madeira, em alguns lugares ainda se usa isso, principalmente na África, né? Ainda se usa sobre o animal, o boi, aquele jugo, aquelas travessas de madeira que põem o boi totalmente na condição de fazer aquilo que a pessoa está mandando ele fazer. Quando Jesus fala, tome meu jugo, ele está dizendo, aceita o meu governo. Ele não está querendo colocar o jugo em cima de você, o cabresto em você. Né? Um cavalo põe um cabresto na boca, um freio, então você comanda o cavalo ali. Jesus não quer fazer isso com você, nem comigo. Ele está dizendo, aceite o meu governo, aceite os meus caminhos, aceite as minhas soluções. A gente não aceita, gente. Não adianta. Tem gente que quer as coisas, quer porque quer. Parece esse moleque aqui, esse garotinho aqui, que eu contei a história dele no começo, que queria ficar em pé no banco. Daí levou uns peteleco, sentou no banco. Mas falou para o pai e para a mãe, para vocês olharem, eu estou sentado, mas eu estou em pé. Olha, a gente é assim. Por causa disso que eu trouxe essa história. A gente não quer aceitar a gente quer as coisas porque a gente quer aquilo, a gente quer conseguir, e porque eu mereço, porque eu me esforço. Mas não é assim. Você pode até conseguir. Né? Estou falando, acabei de falar, não estou falando de gente que parte, então se conseguiu. O cara é reconhecido, a mulher e foi embora, adiantou alguma coisa.
Ah, é quase verdade, Jair. Quase verdade. O Jair escreveu aqui: para ser salvo e casado é impossível ser autônomo. Ah, não, não é tanto assim, não, Jair. Você também é exagerado. Vai, vai, vai. E depois, Jesus diz assim: aprendam de mim. Aprendam de mim. Algumas passagens da Bíblia diz, né, usa o termo para o nosso Senhor de oleiro. Aquele que molda, que mexe com o barro, molda, faz vaso, faz, sei lá, um monte de coisa. Não é? O Senhor é tratado como oleiro. E quando Jesus diz aqui, ele está dizendo exatamente isso: aprendam de mim. Isso quer dizer o quê? Permitam-se ser moldados pelo Senhor. A gente não permite, a gente quer ser moldado pela gente mesmo e pelas coisas que o mundo impõe para a gente. O mundo impõe um monte de coisas. O mundo quer que, por exemplo, só exemplo, no mundo dos negócios, se você não for perspicaz, você fracassa. Fracassa. Aí todo mundo quer ser esperto. E para ser, o que é ser esperto no mundo dos negócios? Vamos ser claros. Ou de uma maneira geral, ou na grande maioria, é passar os outros para trás. Como é que um cristão vai se envolver no mundo dos negócios com honestidade? Ele tem que estar sendo moldado pelo Senhor. Levar vantagem, tá certo, Walter? Levar vantagem. A gente acha que nós temos a resposta para tudo. Nós temos a resposta, porque não sei o que, nós não temos. A gente precisa todo dia. Isso é difícil, viu, gente? Se fosse fácil, eu não precisaria estar falando aqui. É difícil para vocês, como é difícil para mim também. Estava falando que hoje é terça-feira. Meu Deus, eu não estava mais aguentando. Eu estou falando de mim, só para vocês entenderem um pouquinho, porque cada um tem as suas particularidades, não é verdade? Eu, por exemplo, eu como muito pouquinho. Então, eu tenho muita fome. Até porque, há uns bons anos atrás, eu pesei 120 quilos. Emagreci, não sei o quê. Então, eu como um pouquinho. Então, eu tenho, assim, até porque eu já estou velho também, e a gente velho tem umas manias, negócio de comer, na tal hora. Por que eu, esses dias, por exemplo, eu tenho mania de, antes de começar, só para vocês entenderem, esse negócio da gente não ter as respostas. Mas nós temos coisas que ficam cravadas dentro da gente. Eu tenho assim 10 minutos mais ou menos antes, quando, de uma maneira geral, é assim, eu tomo um copão de água antes de começar aqui. Depois eu tomo todo dia um cafezinho, não é? Se você está fora, você já não faz isso. E isso já faz falta para você. Então, quando chega, eu gosto, por exemplo, de almoçar 1 hora. Por que 1 hora? Já pergunta, mas por que 1 hora, gente? Porque aí eu vou sentir fome mais tarde, eu consigo aguentar até 6 e pouco. Porque eu como pouco, gente. Vocês viram comer, parece um passarinho comendo.
E quando a gente está fora da nossa rotina, a gente não consegue fazer isso. Né? E eu com fome, me dói a cabeça. Olha, dói daqui, tá vendo? Aqui assim. E dói. E não adianta ficar tomando comprimidinho, o que eu não faço também. Então, isso aí eu não tenho a resposta. Estou citando uma coisa boba, eu preciso aprender do Senhor isso. Aprender do Senhor, eu preciso também. E eu com fome sou um sujeito chato. Eu já sou chato normalmente. Com fome, cansado, aí não há quem segure. Entendeu? Então tem essas coisas, né, que a gente precisa aprender do Senhor. Por quê? Porque se a gente não for até Ele e não nos vermos como cansados, oprimidos, sobrecarregados, se a gente não pegar o jugo do Senhor e colocar na gente mesmo, a gente não vai aprender dele. A gente vai viver uma vida sempre arranhando, sabe? Parece que falta óleo na engrenagem. E é só desta forma, não tendo esta autonomia rebelde, é que a nossa alma, já falei que é alma, né? A alma é o lugar onde ficam as nossas emoções. Cansaço, fome. Está vendo porque eu estou contando a fome? Porque isso fica na alma. Ah, mas o corpo... Mas é na alma, são emoções. Tem um lugar que se chama alma que guarda tudo quanto é emoção. Alegria, tristeza, medo, tudo está lá na alma. Não está no corpo isso. Parece que está no corpo, mas não está. Está na alma. Por causa disso, que se a gente não deixar essa autonomia rebelde de lado, e é isso que é crescer na graça, né? A nossa alma nunca vai encontrar descanso. Então eu quero, no final desta programação, agora, né, já é final, eu quero, meu irmão, minha irmã, orar por nós todos. Não vou orar só por você, vou orar por mim também, porque, né, não sou melhor que você, não, mas de jeito nenhum. Eu sou igual ou pior. Eu acho que eu sou até pior, porque eu deveria ser melhor, mas eu não sou. Como eu não gosto de mentira, eu tenho que ser claro, eu não sou. Então, a nossa oração hoje, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, que nos ensina, que nos orienta, é que a gente esteja mais nesta relação de dependência com o Senhor. E que esta dependência do Senhor, que não é uma coisa que nós sabemos, Senhor, não é uma coisa que aparece de hoje para amanhã. Isso é dia após dia. Que o Senhor continue nos ensinando a gente abrir mão da nossa autonomia rebelde e que a gente viva mais na dependência do Senhor, não na obstinação. Né? A Bíblia usa algumas vezes dura cerviz, né? Esse termo. E que a nossa alma possa encontrar todos os dias descanso no Senhor. Aceita-nos, Senhor, como pessoas que querem melhorar dia após dia. Em Cristo Jesus. Amém.